Vamos lá. Então, eu já fiz a minha autenticação aqui, já estou no meu ambiente de desenvolvimento. 30 segundinhos aí para quem ainda não fez essa parte e a gente já inicia a aula de hoje. Diga, Eduardo. Ô, Laurício, aquela credencial que a gente entrou no início, a admin, ela é um esquema de banco de dados? Ele é autenticado pelo banco de dados, né? Não, aquela não. Aquela é uma autenticação do Oracle Apex. Até agora a gente não teve nenhuma conexão com o banco, não fez nada ainda, né? Não, exatamente. Não tivemos ainda interação com o banco de dados, salvo o que a gente construiu já no Apex, que isso também é conteúdo de banco de dados. Essa é um dos diferenciais da ferramenta Apex. Qualquer aplicação que a gente construir, qualquer objeto que a gente acrescentar nessa nossa aplicação, acaba virando uma linha de banco de dados, dentro de um owner específico, mas tudo o que a gente constrói aqui é parte integrante do banco de dados. O código-fonte, a gente vai ver no momento oportuno, ele tem um endereço estático, código instalador e dicionário JavaScript CSS, que daí são dados estáticos que a gente pode obter a partir do download do produto lá na Oracle. Esses não estão no banco de dados. Mas tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente constrói, fica guardado no banco de dados, no owner do produto. Bem. Então, primeira providência para hoje, eu vou, então, não precisam fazer junto comigo, o que eu vou fazer agora. Eu vou rapidamente aqui criar uma tabela. Em seguida, eu vou importar uma aplicação que eu já tenho pronta, que é uma aplicação de compartilhamento de conteúdos com vocês. Então, tudo que eu precisar compartilhar de .sql, de .csv, de .txt, a gente vai disponibilizando através dessa aplicação. Então, rapidinho aqui, vou pegar aqui no meu SQL Workshop, uma window do SQL Command, já peguei o script lá na aplicação do treinamento anterior, criei a minha tabela e vou importar a minha aplicação, que eu vou em seguida já compartilhar o endereço com vocês. Um procedimento bem rápido, em mais alguns segundos já vamos ter isto finalizado. Vamos ver aqui se já está funcionando. A aplicação já está funcionando, já vou acrescentar aqui uma linha de conteúdo para compartilhar com vocês. E já compartilho o link aí no chat. Então, nós teremos o nosso arquivo de setup Apex, é esse arquivo aqui. Create. Opa, faltou criar a sequence. C. Comments. E sequence. Vamos ver se vai aceitar ou se eu tenho que fazer de novo. Pronto, criou. Então, falta criar um usuário para vocês. Então, o usuário vai se chamar aluno. O e-mail aqui, ele é uma informação obrigatória. Mesmo que o envio não esteja configurado. E a senha
do aluno vai ser hora 12 exclamação. Vocês não precisam alterar ela, ele não vai solicitar que vocês alterem ela no primeiro acesso. Então, vou compartilhar com vocês aqui a URL que vocês devem acessar. Está no chat, a URL. O usuário vai ser aluno, que eu também coloquei no chat. E a senha, hora 12, exclamação. Vocês só abram essa página aí, cliquem sobre a palavrinha download ali e salvem o arquivo em algum lugar do ambiente de vocês. Um minutinho aí para fazerem isso. Em seguida, a gente já volta lá para o nosso desenvolvimento para a gente executar esse script. A senha é hora 12, exclamação? Isso, com o O maiúsculo. Diga, Renato. Não estou conseguindo. Maurício, você tá ouvindo? Sim. É porque eu tive um probleminha aqui, acabei me perdendo aqui nessa sua explicação aqui. Fiquei meio perdido em relação a essa importação, quando você começou a importar. Será Não, na que verdade, teria... essa parte aí só eu precisei fazer isso. Vocês não precisavam acompanhar. Você só tranquilo, eu pensei que a pegar gente tinha que agora fazer ali. isso também. Não. Até eu perdi o som aqui, tive um probleminha, perdi o som, aí eu fiquei sem saber se a gente tinha que fazer essa importação aqui também, fiquei um pouco perdido. Não, vocês só vão pegar Mas ali... você está conseguindo me ouvir, não tá? Sim, estou lhe ouvindo perfeitamente. Tranquilo, obrigado. Vocês só clicam ali na palavrinha download, só... Eduardo conseguiu agora? Tá mudo. Eu estava usando a de mim, ao invés do aluno. Ah, tá. Todos com download feito? Então, vamos lá. Nós vamos agora de volta para o nosso ambiente de desenvolvimento. Lá no ambiente de desenvolvimento, vocês vão selecionar a opção SQL Workshop, que é a nossa ferramenta de DDL. Então, como a gente vai executar um ponto SQL, então, a gente vai fazer isso em um ambiente DDL. Eu já executei ele aqui, eu já tenho ele aqui, mas eu vou fazer tudo novamente para poder fazer junto com vocês. Então, cliquem ali na opção SQL Scripts. Vou até remover o meu aqui. Ok. E vamos todos juntos, então, criar um novo. Cliquem ali na opção Upload. Aí localizem o arquivo que vocês acabaram de fazer o download ali, onde diz File. Deem um nome para o setup de vocês, qualquer nome. E no char7 vocês podem deixar a opção UTF-8. Cliquem ali Upload. Estão curiosos quanto ao que está escrito nesse arquivo, podem clicar aqui no Edit. Vai aparecer tudo que está escrito aí para vocês. Então a gente vai ter aqui todo o nosso... Oi. Use file. Eu escolho que arquivo?
aquele arquivo que você acaba de fazer download lá no endereço que eu mandei para vocês. É isso que eu não fiz esse download no momento que eu estava aqui com... Tá no chat da reunião aqui. Deve estar aí, né? Deve ter No uma chat? mensagenzinha da reunião. Isso, o endereço no qual vocês fazem o download está aí no chat da turma. Se por acaso você teve uma saída da sala e não encontrar ali, eu colo ali novamente. Boa noite, pessoal. Estou chegando aqui agora, tá? Boa noite. Então, já que o Pedro acaba de chegar, então vamos compartilhar novamente o endereço e os dados de acesso para ele também pegar e fazer o download do arquivo de setup. Pedro não vai ter acesso ao que já está no chat. O chat funciona só a partir do momento que a gente só consegue acessar o que está a partir do momento que a gente entrar. Então, só vou colar novamente aqui, porque o Miguel também não vai enxergar o que eu acabei de colar ali há um minutinho atrás. Então, para o Pedro e o Michel, eu vou pedir para vocês pegarem esse endereço que eu acabei de colar ali, e executarem ele. Só um instante, Renato, que eu já encaminho o usuário e senha aí. O usuário e senha não é o mesmo, não, né? Não, já vou informar o usuário e senha. Estou esperando Desculpa. vocês Valeu. pegarem o endereço ali. Eduardo já compartilhou ali qual é o usuário e qual é a senha. Aluno, hora 12, exclamação. Então, só antes de continuarmos, eu vou então... Pedro e Miguel podem clicar sobre a palavrinha download ali e salvar o arquivo em algum lugar da preferência de vocês, no ambiente de vocês. Rapidamente recuperando os passos que os demais já deram aí. Depois vocês acessam... Diga, Pedro. Já estou aqui, setup, né? Download. Depois, isso, clica no download e salva o arquivo na sua máquina. Esse AA.SQL. Beleza. Perfeito, já está aqui. Miguel, está Ótimo. conseguindo? Consegui. Beleza. Então, vocês vão agora para o ambiente de desenvolvimento de vocês. Ali vocês vão clicar na opção SQL Workshop, lá no menu principal de vocês. Vão selecionar ali a opção SQL Scripts. Depois vocês vão selecionar a opção Upload, um botão lá no canto superior direito. Vocês vão, ali onde diz File, vocês vão anexar o arquivo que vocês acabaram de fazer o download lá. Vocês dão um nome qualquer para o arquivo de vocês. E não precisam mexer no charset, podem clicar em Upload. Eu tô aqui depois da execução, treinamento, Oracle Apex, aí eu tenho que voltar aqui, para eu voltar lá na... Você tem que vir aqui no seu ambiente de desenvolvimento. Isso você vem a partir do rodapé da navegação da própria aplicação ou alternando entre as tabs, fica a critério.
Eu tô naquela tela que tem bem-vindo ao treinamento, já entra aqui, como é que eu faço para voltar? Você está na página inicial da nossa aplicação. Deixa eu ir até lá. Eita, o que eu fiz aqui? Ah, alguém me bloqueou. Eu acabei esquecendo a minha senha aqui daquele Alguém ambiente. bloqueou o meu admin aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar por aqui ainda. Users and Groups, admin, Se puder recuperar o meu também, eu agradeço. blocked. Deixa eu finalizar a recuperação do meu aqui primeiro. Fazer o meu login agora. Oh, maravilha. Deixa eu então primeiro recuperar a senha do Miguel. Não, eu consegui. Maravilha. Obrigado. Diga, Renato. Laurício, eu ainda estou um pouquinho perdido aqui. Eu coloquei aqui o script teste, tá? Já entrei aqui no lapisinho que fica aí no edit, né? Vi aqui o código. O que foi que você fez depois? Você criou, você apertou o botão verde Create na parte superior direita? Não, eu ainda não fiz nada depois disso. Ok. E esse segundo aqui, tô vendo que tem dois, eu só tô com um arquivo que eu nomeei como teste, agora esse segundo arquivo que você tinha colocado lá no script Não, é repetição do primeiro. Tranquilo. Para demonstrar para os dois recém-chegados como fazer. Tranquilo. Eu ainda não, eu estou naquela página do treinamento Oracle Apex, só que eu não cheguei nos scripts ainda, não cheguei lá na... Então vamos lá. Olha para a minha tela, então. Clica. Você está nessa tela, né? Mas ela é estranha, porque assim, eu não estou conseguindo ver nada embaixo do... Então você não tem uma seção de desenvolvimento ativa. Isso. Então, você vai ter que pegar o endereço principal aqui. Cadê aquele endereço? Deixa eu compartilhar aqui o endereço para você acessar. E daí ele vai pedir para você a sua workspace e os seus dados de acesso de desenvolvimento. Ele veio, nesse link aí veio 3 opções lá, SQL Developer, Oracle Apex, aqui, né? Seleciona a opção Oracle Apex. Aí ali ele vai solicitar a sua workspace, o seu admin e a sua senha. Workspace, deixa eu ver aqui. Aluno. Pronto, tô lá. Maravilha, tá nessa tela aqui? Tô lá, o Builder, eu tenho que entrar no Builder, né? Tá nessa tela aqui, né? Isso, clica no primeiro ícone. App Builder, Create. Tô aqui, Create, Import, Dashboard. Tá, daí você vai lá no alto, no menu SQL Workshop. Ok. Perfeito. Aí ali você seleciona SQL Scripts. Ok, perfeito. Já tô lá.
Obrigado. Agora você seleciona Upload e importa o arquivo ali para você, que você baixou lá da minha aplicação. Então, enquanto... O upload está... Canto direito superior tem ali 4 botões. Delete, perfeito, Upload, perfeito. Cancel e Create. Ok. Aí vai escolher o arquivo e vai puxar o arquivo, é isso? Isso, daí você dá um nome qualquer. Script name, teste. Não precisa mexer no charset. Ok. Upload. Perfeito. Já estou aí. Beleza. Então, tem uma linha aí agora para todo mundo, né? Deixa eu remover uma das minhas aqui para não ficar com duas também. E lá no final da nossa linha tem a coluna Run, e abaixo da coluna Run a gente tem um botãozinho. Podem clicar sobre o botão Run ali. Então, ele está mostrando para vocês um resumo do que ele encontrou dentro do arquivo. Ele deve ter encontrado 190 linhas de comando, da mesma maneira que encontrou para mim. E ele encontrou ali as linhas 5, 6 e 7, que ele não entendeu como comandos, que são aquelas linhas do... Como isso aqui é um script que a gente vai passando adiante desde os tempos do SQL Plus, então temos lá as linhas de comentário no formato SQL Plus. Então, só podem clicar ali em Run Now. Para vocês, ele deve dar aqui, se não me engano, 10 erros, porque ele tentou fazer drop em objetos que vocês ainda não têm. Para mim, não deu erro, porque eu já tinha executado o script anteriormente, então ele já fez o drop e depois fez o create novamente. Sucesso, todos aí? Ele só criou uma tabela aqui, é? Não, criou 5 tabelas, eu acho. Deu 9 erros, é isso mesmo? Como? 9 Deu erros. 9 9 erros. erros. 9 erros. É isso, né? Isso. 9 erros. Por aqui também 9 erros. Comigo 9 erros também. Vai ser igual para todos. Eu achei que eram 10. Eu estou vendo só um create table aqui, que é a table TS desconto. No meu também. O feedback aí da coluna feedback tá diferente do seu para o nosso. É porque tem várias páginas, gente. É por isso que só tem um create table. O order by é diferente, né? Rodrigo já matou a charada aí. Podem ver ali no rodapé que tem uma navegação ali. Rows 1 a 15 de 190. Então, aqui sim, se vocês quiserem olhar por aqui, vocês podem clicar aqui em Next e vão encontrar todos os comandos executados, mas isso não é tão importante nesse momento. Nos importa nesse momento, nós vamos voltar aqui no nosso SQL Workshop, nosso menu SQL Workshop, e agora sim, ali no nosso dashboard de coisas recentes ali à esquerda, então vocês vão encontrar 5 tabelas criadas no ambiente de vocês. Então, vocês têm ali a tabela T itens, T descontos, T cursos, T contratos e T clientes. Esse, então, vai ser todas elas com dados já. Então, esse é o nosso modelinho de dados. Aí ele vai ganhar alguns acréscimos com algumas tabelas novas, com algumas colunas novas, com o objetivo de praticar novas funcionalidades, mas quase tudo vai partir desse modelinho de dados que a gente tem aqui.
Então, a partir desse modelo de dados, agora nós temos, então, como apresentar para o nosso usuário. Diga, Eduardo. Esse script, esses logs, fica tudo salvo aqui no banco de dados do Apex, né? Ele guarda o log, guarda tudo. É isso que ele está fazendo aqui? Isso que a gente está vendo aqui? Por exemplo, eu rodei esse script, eu vi que ele mostra aqui na parte de tabelas, ele mostra aqui os objetos que tem, os scripts recentes setup. Uhum. Ele mostra o script, ele mostra o log de criação, tudo, ele guarda isso? Não, ele, na verdade, ele só mantém guardado o arquivo ali. Ah, tá. Aqui ele é só um pequeno dashboard aí, que se a gente ficar alguns dias sem vir até o ambiente, esse dashboard aqui vai estar vazio, porque vão deixar de pertencer aos recentes. Então, essa informação aqui, ela é temporária. Isso é que nem não sei se vocês utilizam o PLDev aí, como IDE do banco de dados. No PLDev tem um recurso chamado Clipboard. O Clipboard, ele tem uma quantidade de telas SQL que ele vai retendo à medida que a gente vai fechando para cada conexão de banco de dados. Aqui funciona dentro de uma janela de tempo, essa retenção. Mas não, isso aqui não é um conteúdo perene, isso não vai ficar aqui o tempo todo. Então, antes da gente voltar lá para o nosso App Builder, então, para a gente ver a existência de qualquer objeto que a gente precise, a gente tem aqui o nosso Object Browser. Não vamos construir aqui no Object Browser nesse momento. Diga, Eduardo. Essas tabelas foram criadas em algum esquema, ou esquema específico? Boa pergunta. Vamos lá. Todos vocês receberam uma workspace, e essa workspace, ela obrigatoriamente pertence a um ou N owners de banco de dados. Então, no nosso caso, são todas relações de 1 para 1, mas uma workspace, ela poderia contemplar N owners, a gente teria que fazer essa associação lá pelo admin DBA lá, mas o que cada um de vocês acaba de criar pertence a cada um de vocês dentro de um owner exclusivo de cada um de vocês. Então, cada workspace tem o seu owner de banco de dados, então nenhum de vocês vai ter o poder de interferir em nada do que outros colegas estejam fazendo. Nem eu também, porque o meu usuário ele não tem Grant DBA, então eu tenho os mesmos poderes que vocês. Explicado, Eduardo? Sim. O esquema tem alguma coisa a ver com as credenciais que a gente usou para acessar o Apex? Ou... Não. Esse controle interno dele. As credenciais de desenvolvimento são do produto Apex. As credenciais de execução são Instante Henrique. Nas credenciais depois de usuário final, a gente tem a opção de usuário de banco de dados, mas isso a gente vai ver só lá no treinamento avançado. Ok. Diga, Henrique. Complementando aí a pergunta de Eduardo, a gente tem um esquema de banco, né, que é esse aluno e o código, underline do código, que nós estamos usando para cada um criar seus objetos, não é isso? Isso. E esse login, admin e a senha foi criado pelo Apex, né? Isso. Certo. Um é login no Apex e outro é o esquema de banco. Como? Nós temos um esquema de banco, aluno, underline, código, Isso. e nós temos o usuário de Apex, que é o admin, não é isso? Uhum. Exatamente. Que está associado ao esquema de cada um. No caso, você criou aí os usuários e linkou com o esquema, né? Isto.
Eu poderia ter criado as workspaces de todos nós utilizando o mesmo owner de banco de dados. Dependendo de qual ambiente vocês forem trabalhar, pode ser que vocês precisem ter aí 2, 3 workspaces em cima do mesmo owner, por uma questão de organização, de produto, pelos mais diferentes motivos. Só que daí, se eu criasse todas as workspaces no mesmo owner, a gente, então, compartilharia todos os objetos de bancos de dados e também todos os dados. Então, para manter a independência de cada um, eu crio sempre um owner de banco de dados e uma workspace vinculada a esse owner para cada participante do treinamento, inclusive para mim. Ok, entendi. Nunca iremos interferir uns nos objetos dos outros enquanto a gente estiver fazendo App Builder, SQL Workshop, com exceção de se a gente for lá no SQL Workshop e começar a trabalhar em RESTful Services, lá no treinamento avançado, o objetivo do RESTful Services é justamente interagir com dados de outros owners em outros repositórios, inclusive repositórios dentro do mesmo banco. Mas isso é assunto lá a partir do dia 1º de dezembro. Aproveitando que eu abri o calendário aqui, já oficializando para vocês, não teremos aula no dia 20, que é feriado nacional, e o nosso treinamento Fundamentals, então, em vez de terminar no dia 25, terça, ele encerra no dia 27, quinta. Ok? Então, vamos lá. Só verificando aqui, então, temos, cada um de nós tem essas tabelas aqui, eu tenho uma tabela a mais, não se preocupem com isso. As nossas tabelas têm índices, e a gente tem também sequences. Então, temos aqui a nossa árvore de objetos, como vocês têm nas IDEs de banco de dados que vocês estão acostumados a utilizar no dia a dia de vocês. Então, quando precisarem encontrar um objeto, podem recorrer a esse espaço aqui, localizar o objeto por aqui. Oportunamente, a gente vai voltar aqui, a gente vai construir objetos a partir daqui, mas isso não é para este momento. Nesse momento, nós vamos voltar lá para o nosso App Builder, para a nossa aplicação de treinamento, e nós vamos começar a criar, então, páginas em cima do conteúdo que a gente tem agora a nível de banco de dados. Então, vamos começar com a opção Create Page aqui. Todos devem receber uma tela igual a essa minha que vocês estão vendo aqui. Diga, Renato. Maurício, Create Page, onde foi mesmo que você... como foi que você chegou aí, que eu me perdi aqui? Estou aqui na raiz da aplicação. Na raiz No da App aplicação. Builder, cliquei Sim, sobre ok. a minha aplicação. Ok. Estou na Tá, raiz da aplicação. tranquilo. Aí Obrigado. tenho, então, o Create Page. Não é o único atalho, tá? Oportunamente a gente vai utilizar o outro atalho também. Então, antes da gente continuar, deixa então eu só apresentar para vocês as alternativas que nós temos aqui, que nem todas a gente vai visitar aí
no decorrer do nosso treinamento, mas com certeza as mais importantes a gente vai desenvolver aí ao longo da noite de hoje e das outras 6 noites que ainda compõem o treinamento Fundamentals. Então, página em branco a gente já fez, página calendário a gente vai fazer, página cards a gente vai fazer, gráfico, report clássico, data loading, faceted search, form, interactive grid, interactive report, mapa, master detail, o smart filter e o tree. Tudo isso são opções que, entre hoje e o final do treinamento Fundamentals, a gente vai oportunamente desenvolver cada uma dessas alternativas que eu mencionei. Algumas coisas ainda não estão dentro da nossa ementa, uma boa parte disso aqui não tem muita aderência dentro de um sistema efetivo de trabalho, são mais aderentes efetivamente para sites institucionais que não tenham tanta interação de DML. Então, nós vamos começar... aqui no alto, as páginas feature, que a gente vai ver lá no treinamento avançado, e as páginas legacy, que são wizards já declarados descontinuados pela Oracle, mas que ainda estão aqui dentro do código-fonte. E a gente pode utilizar que elas irão funcionar normalmente. Não tem nenhuma restrição de funcionamento, elas só estão fora da lista de sugestões. Confesso que a mim essa alternativa aqui faz falta, porque o substituto ele ainda não está a nível de low code na hora do desenvolvimento, ele não fica devendo no comportamento para o usuário, mas para o desenvolvedor, a alternativa que eu mostrei para vocês ontem, ela é bem mais trabalhosa do que essa alternativa antiga aqui. Dito isso, voltamos então para a nossa primeira tab. E aqui na nossa tab componente, nós vamos começar então pelo nosso Classic Report. Ele está sugerindo a criação de uma página ali, eu não vou me preocupar com essa numeração. Eu poderia administrar essa numeração se eu quisesse, mas aqui no treinamento isso não é importante. Ele vai consumir uma sequence interna do Apex, sendo que essa sequence ela reutiliza os números ao final de uma semana. Existe um scheduler lá do produto Oracle Apex que, uma vez por semana, recupera os números disponíveis e coloca eles na lista de sugestões novamente. Então, no meu caso aqui, eu não tenho página 2, não tenho página 3. Provavelmente, na aula da quinta-feira, se não me engano, o scheduler está para hoje, às 23 horas. Na quinta-feira ou na semana que vem, ele vai listar as páginas 2 e 3 como sugestões para mim. Então, esse é o comportamento do numerador de páginas. Nome da minha página. Relação de clientes. Primeiro report que eu vou fazer é o report de clientes. Page Mode. O que é Page Mode? A página que vocês estão vendo, na qual eu estou tomando as decisões referentes
ao que eu pretendo construir é uma página do tipo modal dialog, no modo, no template, modal dialog. A página principal que fica atrás dessa é uma página normal. E o Page Mode Drawer fica bem parecido com a Modal Dialog, só que ela fica no canto direito, lá no... Se a gente for construir forms, a gente vai ver que os forms serão construídos por default no modo Drawer, fica no canto direito e ocupa todo o espaço vertical disponível. Então, aqui no nosso caso, nós vamos ficar com a opção normal. Nós vamos ter um relatório, que pode ser ponto de partida para muitas coisas. Então, ele vai estar no menu, e por esse motivo, ele vai ter Page Mode normal. Form ainda não é hora da gente fazer form, isso fica para a aula da quinta-feira ou da segunda-feira próxima. Então, vamos para o segundo conjunto de decisões aqui. Data Source. O que é Data Source? Local Database vai ser a nossa opção durante todo o treinamento Fundamentals. Não temos a opção REST Enabled SQL. No treinamento avançado, nós vamos trabalhar com a opção REST Source, que daí é listar conteúdo de REST Services, e o JSON Source, pelo fato da gente estar no banco de dados 19, ainda não é uma opção para nós, apesar de estar aqui na lista. De que maneira a gente pretende obter os nossos dados, se pela tabela ou por uma query? No caso atual, tabela é uma opção suficiente. Se mais adiante a gente tiver uma oportunidade de fazer um report envolvendo mais tabelas, a gente vai utilizar aqui a opção Query. O owner, se eu tivesse N owners associados à minha workspace, eu teria um default, que sempre seria sugerido aqui, mas eu poderia trocar também para pegar objetos de outro owner. Qual é a tabela que eu quero? Então, vou escolher aqui de clientes. Aquela regiãozinha que a gente dispensou ontem, a breadcrumb, podem dispensar novamente. E abaixo aqui, a formação do nosso menu. Ele está perguntando se é para incluir, se é para utilizar a navegação. Daí ele está perguntando se a gente quer criar uma nova entrada de navegação ou se a gente quer reutilizar uma entrada de navegação existente. E aqui abaixo temos, então, o conceito da subordinação do menu. Se a gente quisesse, a gente poderia ter a relação, o menu relação de clientes como filho do menu home. Ainda não vamos fazer isto também. Um ícone para distinguir a entrada de menu relação de clientes das demais entradas de menu quando o nome não estiver visível. Então, abram a lista de valores ali, escolham o ícone da preferência de vocês ali e atribuam a entrada de menu de vocês. Então, o conjunto de decisões em tempo de criação de uma página, ele vai ser
com alguns detalhes a mais, a menos ou diferentes, ele vai ser basicamente esse conjunto de decisões que a gente tomou agora. A gente vai precisar tipificar, a gente vai precisar estabelecer a fonte de dados, a gente vai ter que tomar as decisões de navegação. Feito tudo isso, vamos então aqui para o Create Page. E, imediatamente após o Create, sucesso todos no Create, só pensando um pouquinho para atualizar. Maravilha. Vou esperar carregar o meu aqui, que eventualmente o nosso ambiente da Target lá, quando ele recebe ordens de todos nós, ele faz alguns de nós esperar um pouquinho. Já vai liberar aqui. Concluído aqui, alguém ainda não concluiu? Então, vamos ao nosso próximo passo, que é ver o resultado do que a gente acabou de fazer. A página já está criada. Eu quero ver a página. Lá no cantinho superior direito, lá tem um botãozinho em destaque aqui, Run. E está aqui a minha relação de clientes. Essa duplicação de tabs no navegador, ela somente acontece por conta do Apex quando a gente tem uma sessão de desenvolvimento e a gente está criando objetos. Então, isso aqui pode acontecer, isso não é um problema. Vocês podem fechar qualquer uma delas, ficar somente com aquela que interessa para vocês. Então, temos aqui o nosso report clássico. Em seguida, a gente vai ver as funcionalidades que ele pode ter. Então, a gente fez, em termos práticos, a gente fez um select asterisco lá na nossa tabela. Então, temos aqui todas as colunas. Só um instante, Oscar. Temos todas as colunas da nossa tabela de clientes. No meu caso, em função do tamanho da tela, todas elas visíveis por enquanto. Pode acontecer de avançar além do fim da tela e habilitar uma barra de rolagem, se depender, se o nosso usuário quiser muitas colunas. Diga, Oscar. Mudo. Não, eu errei o usuário, já acertei já. Obrigado. Maravilha. Vamos lá, então. De volta aqui. Lembram da decisão de formatação de data que a gente tomou ontem? Se a gente não tivesse tomado aquela decisão ontem, aqui a gente iria ver 4/24/1970. E a gente teria que ir explicitamente na coluna fazer a arrumação disto. Então, como é uma decisão que foi tomada a nível de aplicação, então, tudo que for de item de página e coluna de report que envolve apresentação de datas já virá com a formatação correta. Nosso menu aqui, devidamente alimentado com a nova entrada, ó, relação de clientes. E a entrada que a gente tinha anteriormente, que é a nossa home.
agora temos aqui duas alternativas. Fechar o menu para ocupar menos espaço. Por enquanto, o menu não está configurado para ficar com os ícones visíveis. A gente vai visualizar ali adiante como que a gente faz isso. Deixar somente os ícones do menu visíveis aqui. Pequenos ajustes que temos que fazer aqui antes de começar a explorar as funcionalidades. Para mostrar para vocês a questão do alinhamento do conteúdo na coluna. Então, eu vou pegar a data de nascimento ali e vou centralizar esse conteúdo em vez de mantê-lo à esquerda. A coluna, ela é um objeto como se fosse uma região. Então, eu tenho acesso a ela pela edição rápida. Então, aqui, edição rápida. A coluna DT Nascimento. Aí, ali no alto, eu tenho duas definições de alinhamento. No header e na coluna. Então, aqui, na primeira definição, eu alinho o header, o label da minha coluna. E na segunda aqui, eu mudo o alinhamento do conteúdo da minha coluna. Posso clicar em Run, não preciso salvar antes, porque o Run obrigatoriamente salva. E ficou tanto o label quanto o conteúdo da minha coluna devidamente centralizado. Vamos só ajustar aqui o português do label endereço e o português do label comentários, porque o restante do português já está correto. Então, novamente, edição rápida. A palavrinha endereço aqui, ela é com cedilha. Vamos ver aqui o header. Em vez de endereco, fica endereço. Podem colocar o cedilha ali. E lá nos comentários, a gente tem o A que é acentuado. Somente esses dois ajustes que a gente precisa fazer aqui. Vamos lá. Funcionalidades. Diga, Renato. Ô, Louris, só repete para mim esse último ajuste que você fez, esse último. Eu estava no ambiente de desenvolvimento, porque eu tinha ido até a coluna endereço, certo? Aí eu alterei o heading do endereço, coloquei o cedilha aqui no lugar do C. Tranquilo. Daí, aqui na minha árvore de objetos, aqui à esquerda, onde sempre estarão todos os objetos que eu tenho na minha página. Ok. Eu selecionei também a coluna comentários e alterei o label da coluna comentários, coloquei ali um A acentuado. Tranquilo. Obrigado. Essa questão aí que o Renato levantou agora, vocês, por favor, me ponham o freio quando eu estiver andando muito rápido, porque eu faço isso aqui todas as horas, de todos os dias, há quase 18 anos. Então, muitas vezes eu vou inferir que vocês estão indo na mesma velocidade que eu e vocês têm que, eventualmente, me lembrar, vai mais devagar que não estamos conseguindo viajar nessa velocidade aí. Fiquem bem à vontade para fazer isso quando for necessário. Funcionalidade do nosso report clássico, em termos práticos, a gente só tem efetivamente uma funcionalidade de usuário. A ordenação. As colunas, enquanto elas têm o label aqui em azul, elas estão habilitadas para serem utilizadas como order by pelo nosso usuário. Então,
Não precisamos mais disponibilizar diversas opções de order by para o nosso usuário em um report clássico, porque ele pode vir aqui, eu quero agora order by nome desk. Clica uma vez no label e ficou ordenado nome na coluna decrescente. Agora eu quero ordenar por data de nascimento. Clica uma vez ascendente, clica outra vez descendente. Mesma coisa vale para todas as demais colunas. Posso revogar isso lá. Daqui a pouquinho a gente vai ver lá nos atributos do objeto como é que a gente revoga isso aqui. Mas, como eu disse, em termos práticos, esta é a única funcionalidade que este tipo de objeto aqui disponibiliza para o usuário sem a necessidade de intervenção do desenvolvedor. Lá na quinta-feira vocês verão no report interativo, que lá no report interativo, como o próprio nome diz, as ferramentas do usuário, elas são multiplicadas infinitas vezes em relação ao report clássico. Funcionalidades que podem ser habilitadas pelo desenvolvedor. Não temos uma coluna numérica aqui, então não vou poder mostrar para vocês a soma, que é uma funcionalidade possível nas colunas numéricas. E um recurso do próprio report, que a gente pode disponibilizar para o nosso usuário, é o download do que ele tem exibido na tela ou carregado no código-fonte no momento em que ele solicitar o download. Então, vamos pegar aqui, vamos editar a nossa região. Ninguém me falou que temos um problema grave aqui, né? Imaginem que nesse navegador aqui eu tivesse 20 tabs abertas. Como é que vocês fariam para saber que informação é essa que vocês estão vendo? Se aquele identificador da tab lá no alto estivesse encolhido aí, de maneira a mostrar somente o íconezinho, que é o que acontece quando a gente começa a multiplicar as tabs abertas no navegador. Na nossa região, falta apresentar o título da região. Então, vamos primeiro resolver isso. Edição rápida. Agora, vocês selecionem a região e não uma das colunas. Já está selecionada aqui a minha região, relação de clientes. Agora eu vou lá para a direita, onde estão todas as definições pelo desenvolvedor. E vou localizar aqui a propriedade template. Eu tenho, então, aqui dentro da aparência, eu tenho, então, o template, que está correto, tá? É o template standard que eu quero. Só que o template standard não está exibindo o título da minha região. É uma pequena falha aí de produto que ficou a descoberto, aí possivelmente vai desaparecer quando o meu DBA instalar o PF11 aqui, sobrepondo aí o PF2, que está bem, já está com 1 ano de déficit aí na prática. Então, cliquem ali em Template Options.
E ali onde diz Header, dentro das Template Options, vocês alterem de Hidden but Accessible para Visible. Vocês viram que até está dito aqui que é o default, só que ele não honrou isso nesse primeiro momento. Não deve voltar a acontecer, porque agora que a gente mudou essa decisão uma vez, ele meio que se auto-arrumou e quando a gente fizer o próximo report clássico, isso não deve acontecer. Ok. O restante das opções aqui, a gente não vai dar atenção a elas durante o treinamento. Isso aqui vocês vão explorando à medida que vocês tiverem tempo. Ó, para que serve isso aqui? O que muda aquele ali? Vocês vão pegando e vão modificando as respostas aqui e vão vendo o efeito que causa, porque tudo isso aqui são ajustes visuais que vocês podem fazer no report de vocês. Vou dar um pouquinho aqui. Diga, Oscar. Pedro. Diga. Pode combinar sorte de colunas? O desenvolvedor, sim. O usuário, não. Ok. Ajustei aqui. Ok. E vou executar novamente. Agora sim. E não inverteu a tab aqui. Então eu tive que inverter na mão. Isso também pode acontecer de vez em quando, de eu clicar aqui e ele não trocar a tab automaticamente. Então, não é um problema. Se acontecer, a gente toca na mão. Então, agora sim, identificado aqui, relação de clientes. Nesse momento, ordenado em ordem ascendente pela coluna nome, fica a setinha aqui, informando o usuário qual é a ordem vigente no momento. Já que isso é uma decisão que está em poder dele, então ele tem que poder visualizar qual é a decisão vigente. Então, esse é o nosso reporte clássico. Daqui a pouco a gente vai voltar a ele, a gente vai começar a trabalhar com filtros. A gente vai começar nosso usuário vai ter que informar filtros ou parâmetros, como queiram, de maneira a limitar o conteúdo que será entregue, porque temos aí todo um gargalo de trânsito dessa informação toda que precisa ser respeitado. Eu tive uma situação recente aí que um colega deixou passar a nível de desenvolvimento um reporte que podia ter mais do que 2 milhões de linhas de resposta e ele liberou com a opção de poder exibir todas as linhas. Óbvio que isso não funcionou em nenhum momento, porque não existe desktop capaz de fazer uma entrega dessas, mas é o tipo de coisa que é obrigação do desenvolvedor impedir que aconteça. Então, vou compartilhar com vocês aí algumas historinhas tristes quanto a isso, no sentido de coisas que a gente não deve fazer. Aqui não é um problema, porque a nossa tabela de clientes tem 11 linhas. Ali na frente a gente vai trabalhar com uma tabela que tem mais linhas, em que a gente vai poder começar a perceber o efeito de ter que entregar muitas linhas. Vamos lá, então. Diga, Renato. Maurício, só uma curiosidade. E com a quantidade maior de linhas, já tem uma paginação automática ou a gente faz a configuração como você fez agora?
existe um default. Em qualquer objeto que a gente for construir, existe um default e o desenvolvedor tem o poder de alterar. Daqui a pouquinho a gente vai visitar este espaço. Antes da gente continuar, como a gente tem aí bastante teoria para a gente incluir no nosso pacote, e para não deixar essa teoria toda travada para exibir numa sequência só, então eu vou dosar aí um pouquinho da teoria agora, até o intervalo. Na volta do intervalo, a gente já vem com prática. Eu vou querer que na volta do intervalo vocês construam um report clássico sem o meu auxílio. Tá? Quietinho no meu canto, fazendo junto com vocês. O meu vai ficar sendo gravado para que vocês possam depois, quando forem assistir as aulas, vocês possam utilizar o meu como referência para eliminar alguma falha que aconteça no de vocês, mas o objetivo é que vocês pratiquem isso a nível de exercício, mas isso vai ser somente no retorno do intervalo. Primeiro, vamos lá, um pouco de teoria então. Editei a minha página e aqui na esquerda, como a gente já deu uma rápida olhada ontem, à medida que eu vou trocando objetos, a definição de propriedades lá na direita vai ganhando alternativas, vai deixando de ter alternativas e assim por diante. Então, para que a gente conheça todas essas alternativas, a gente tem que, em algum momento, apresentá-las. Essas alternativas, elas são tipificadas por objeto. Então, eu vou ter propriedades do tipo de objeto página, vou ter propriedades do tipo de objeto região, vou ter propriedades do tipo de objeto coluna, e todos os tipos de objeto que a gente ainda vier a construir, a gente vai ter propriedades distintas também. Então, vamos falar das propriedades do tipo de objeto página. Então, lá na direita, tem uma lista bastante extensa aqui de propriedades do tipo de objeto página. Então, vamos dar atenção aqui aos mais importantes, as mais importantes propriedades do tipo de objeto página. Nossa página, então, ela tem um nome que atende ao desenvolvedor. Isso aqui não é uma informação que fica visível para o usuário em nenhum momento, tá? Esse nome, ele é uma informação exclusiva do desenvolvedor. O alias, eu já mostrei para vocês ontem, que é parte integrante do endereço. O título é o que a gente está vendo aqui no alto, na nossa tab, é aqui que se exibe o título. Então, dependendo da release que vocês estiverem trabalhando do Apex, ele ainda vai nomear aqui como plano 1, plano 2 e assim por diante. Então, para saberem onde precisam ajustar isso, fica a critério aqui. O grupo, página pode pertencer a um grupo, pelos mais diferentes motivos, por uma questão de organização apenas, por uma questão de eu utilizo, no nosso ERP, eu utilizo o grupo de páginas para criar a rotina de sistema e gerenciar as permissões a respeito. Então, tipo, eu tenho lá um grupo de páginas que
atende pelo nome de lote de cobrança. Eu vou ter lá uma página listando os meus lotes, eu vou ter uma página para criação de um novo lote, eu vou ter uma página para confirmação desse lote e geração do arquivo bancário, e ainda vou ter depois uma página para download do arquivo bancário para transmissão, depois eu vou ter ainda uma página para upload do arquivo de retorno, e uma página dashboard para acompanhar o que foi retornado pelo banco de acordo com o retorno daquela data. Então, uma série de páginas formam uma única rotina e eu concedo a permissão através do PageGroup. PageGroup vira a minha rotina, eu concedo permissão a ele, depois eu resolvo, a página pertence a esse grupo? Sim, o usuário tem permissão de acesso a esse grupo? Se sim, a página é exibida. Se não, o usuário não terá direito de vê-la. Então, utilidades do PageGroup. PageMode, falamos há pouco. Page Template. Diga, Eduardo. Tá mudo. Os pages groups a gente cria, tem um lugar para a gente criar, o administrador que cria, o desenvolvedor que cria, quem é que cria? Aqui, ó. Sinal de mais aqui em cima. PageGroup. Encontrou? Beleza. Page Template. Então, temos o Theme Default, que, com raríssimas exceções, sempre será o standard. Depois temos o Left and Right, que é a página que a gente está vendo aqui. Ó, tem uma coluna esquerda, tem uma coluna direita. Também é uma opção válida para, dependendo do que vocês precisam construir, ajuda vocês a arrumar os objetos em tela. Temos ainda somente left, temos a página de login, que tem um template próprio. Temos o marquee, que fica uma região retrátil à direita da nossa página, então, também bastante útil para a gente ganhar espaço. Minimal, que a gente vai utilizar quando a gente precisar interagir com alguma coisa externa, do tipo, eu vou fazer uma API para o Jasper Server para executar um PDF. Então, esse PDF, o processo de execução desse PDF, de exibição desse PDF, eu vou colocar em uma página com um template minimal, de maneira que o PDF ele tenha todo o espaço para ele. Outra aplicação do minimal, se o meu usuário quiser utilizar o recurso de impressão do próprio navegador, então ele recebe uma página que não tem nada além do conteúdo que ele quiser ver. Ela não tem menu, ela não tem navegação, não tem nada. Right, daí coluna somente à direita, e Standard, que é o nosso template padrão. Template Options, aqui também é questão de vocês irem descobrindo para que serve cada alternativa aqui. Classe CSS. Eu tenho a necessidade, o meu cliente, a minha software house, o meu projeto exige que as minhas páginas, elas tenham planos de fundo, e esse plano de fundo, ele não é único, mas eu preciso resolver ele por página. Então, eu vou colocar tudo isso numa classe CSS, e vou mencionar aqui essa classe CSS, e ela vai
fazer esse trabalho para mim. MediaType. No presente, o MediaType, ele é um recurso de, quando a gente informar alguma coisa aqui, a página irá se preparar com os dicionários necessários para fazer a exibição da mídia declarada aqui. No passado, até certa altura, era uma obrigação para que o Apex pudesse exibir alguma coisa que não fosse nativa dele, tipo, de novo, abrir um arquivo PDF, executar um vídeo, executar um som, tudo isso é possível. Só que lá atrás a gente tinha que reservar uma página só para isso e tinha que declará-la especificamente. Aqui não é importante a questão de comportamento da página no dispositivo móvel. Foco do cursor, isso aqui. Primeiro item da página ou foco nenhum, faz sentido, mas se a gente precisar de algo mais elaborado, a gente não consegue fazer por aqui, então a gente vai ter que recorrer à ação dinâmica. Avisar em caso de alterações não salvas. Imaginem quando essa tela aqui tiver parâmetros e eu mandar clicar em pesquisar, depois de ajustar os parâmetros. Então, se isso aqui estiver ativo, ele vai me dar um alerta, ó, tu tem coisa não salva, tu quer efetivamente continuar. Então, para isso que serve a opção de desligar esse alerta. Assim como a gente tem na aplicação a possibilidade de carregar um dicionário JavaScript, a gente tem essa mesma alternativa na página. E que muda? Na aplicação, esse dicionário será carregado em todas as páginas que forem abertas. Cada nova página, óbvio que com reutilização de cache, de todos os recursos de alívio aí que a web já proporciona, mas, em termos práticos, a cada nova página o dicionário tem que ser disponibilizado. Se o escopo dele for somente de uma página, a gente menciona ele aqui e ele não será carregado depois no restante das páginas. Também temos a opção de construir JavaScript local aqui. Lá no treinamento avançado a gente vai brincar um pouquinho com isso. E temos aqui condição de, também um recurso que pode ser substituído por ação dinâmica, código JavaScript a ser executado em tempo de page load. Mesma coisa vale para CSS, eu posso ter um dicionário, ou fazer uma construção local sobre IDs ou classes, a critério, sempre. Construção local, obrigatoriamente o escopo é local, não tem como reutilizar isso na próxima página. HTML Header, para que serve HTML Header e HTML Body? Meta tags. Meta tags são a apresentação que será entregue para motores de pesquisa. Se um dia nosso produto tiver nome, e lá no Yahoo, no Google, no qualquer ferramenta de busca, esse nome for procurado, o que a pessoa que estiver buscando vai ver é ou a nossa página home, no caso, que seria algo parecido com isso aqui, ou o que a gente colocar nas meta tags da home. O HTML Header e Body serve basicamente para esta finalidade. Ainda não precisei utilizar a nível de
página para nenhuma outra situação. Também podemos ter texto de header e de rodapé. Essa opção aqui eu não lembro de ter utilizado em hipótese nenhuma. Então, realmente ainda não tive não apareceu ainda dentro das regras de negócio com as quais eu trabalhei alguma aplicação prática para estes atributos aqui. Read only. Read only, como o nome diz, é o atributo somente leitura. Então, é uma situação condicional que a gente pode aplicar a uma página, quando o escopo for aqui, no sentido de que o usuário possa ver, mas não possa interagir. Então, temos lá, tipo, por exemplo, um cadastro de clientes e o cliente está inativo. Então, nessa situação, nosso usuário poderá ver, mas não poderá mexer. A gente vai especificar isso no read only lá, e o usuário, então, passa a ter somente o direito de ver e não mais de mexer. Continuando, segurança. Então, esquema de autorização, que a gente vai ver lá no treinamento avançado ainda. Se a página é pública ou autenticada, a gente pode ter as duas coisas dentro de uma mesma aplicação. Podemos ter uma parte institucional, que qualquer pessoa veja na nossa aplicação, e uma parte reservada que exija autenticação para ser acessada. Deep linking, se essa página pode ser entregue para outro solicitante pela URL, no nosso caso aqui vai ser sempre não, disabled. É eu autorizar que qualquer ferramenta, em qualquer lugar do mundo, faça um link para isso aqui e receba uma resposta. Então, na maioria das vezes, a resposta é não. Diga, Pedro. Essas propriedades você pode mudar em tempo de execução, provavelmente, né? Olha, não... As que você está citando aí, de page, de body, de coluna. Eu vou te dizer assim que não me parece uma prática razoável de alterar isso via PLSQL em tempo de execução. Alguma intervenção eventual de aparência, que daí isso você obtém por JavaScript ou CSS, mas mudar a propriedade do objeto em tempo de execução, qual é o exemplo que você tem em mente de quando você aplicaria? A gente usa isso muito no forms. Você quer ocultar algum campo, você quer tornar enable, disable, isso aí a gente usa muito em situações específicas, por isso que eu perguntei. Daí esse tipo de coisa a gente não vai fazer nesse conjunto de atributos de segurança aqui. Vai ser condicional dentro do read only, que você propõe. Do tipo, está ali ou não está ali. E, ou melhor, está visível, mas não editável, ou está editável. E nos demais objetos, exceto o objeto página, a gente vai ter uma outra propriedade aqui, que é vou só mudar para a região aqui, só para mostrar a propriedade para vocês. Server Side Condition. Quando essa região deve ser exibida. Então, sempre que a gente utilizar o recurso condição, quando a condição não for satisfeita, o objeto não será exibido. A região também tem o read-only, o field também tem o read-only. Então, esse exemplo que você propõe, a gente vai resolver
a partir de condição e a partir de read-only. Respondido? Sim, respondido. Eu só estou tentando associar com a questão das propriedades do forms, que você praticamente você consegue manipular cada propriedade. É muito difícil você não, em tempo de execução, não manipular essas propriedades. Mas, ok, está respondido sim. Voltando aqui, então. O checksum a gente vai falar quando a gente tiver form, que é a questão da gente proteger a nossa URL. O form autocomplete, óbvio que vai ser sempre off, a gente não quer que o nosso navegador fique gravando. O browser cache, ele fica disabled, apesar de alguns fields eventualmente ignorarem isso. O rejoin session, se o Apex vai reaproveitar o session ID que fica na nossa URL lá no alto. Opção default é disabled também. Então, a promessa é de que esses números que são gerados aqui sempre que a gente cria uma nova sessão, eles jamais serão reutilizados. Isso aqui é lá no banco de dados é um number 38, que é o maior tamanho de número que o banco de dados Oracle permite. Então, a gente pode gerar aí uma quantidade bem considerável de sessões até alcançar esse número. Mas já vi repetir. Aqui o Enable Duplicate e o Reload on Submit. Enable Duplicate. O que acontece? Quando a gente deve dar atenção a isso? Se a gente tiver uma rotina sensível e demorada em que a repetição de uma ordem a ser cumprida possa prejudicar os dados ou prejudicar o sistema no quesito performance, a gente troca essa opção aqui para não. O usuário não pode fazer submit 2 vezes na mesma página enquanto ela não passar por um reload. Se não for o caso, a gente pode deixar yes aqui e o usuário pode fazer o submit tantas quantas vezes ele precisar ou quiser antes de obter um reload. Parênteses aqui é a questão das páginas form. Digamos que o nosso form tem lá 50 fields, sendo que 2 deles são required. Aí o usuário chega lá no final, clica no botão save e esqueceu de um deles. Se a gente tiver o no habilitado aqui, ele vai ter que fazer tudo de novo. Se a gente tiver o yes habilitado, ele só preenche o que faltou e envia de novo. Reload on submit. Aí aqui a questão de deu o submit e efetivamente você quer que seja feito o reload, então only for success aqui vai ser sempre a opção suficiente. O always na minha opinião, não é necessário. Server cache. Ainda não consegui montar um conjunto de dados, só um instante, Henrique, em que eu pudesse utilizar server cache com segurança, porque a partir do momento que ele é formado, ele fica habilitado até que a condição expire, no caso. Então, eu ainda não consegui efetivamente utilizar o server cache como um ganho para alguma coisa. Diga, Henrique. Era só para saber pela variedade, né, de possibilidades.
se existia algum help explicando essas propriedades, né, mais detalhadamente, assim, para quando a gente for precisar usar. Temos o help aqui na página, sempre. Ah, Este. E a partir daqui, daí você parte para a documentação oficial depois. Isso é o que tem disponível. ele dá o help no foco, né, onde está o campo, né? Isso. Mostrei para vocês ontem isso aqui. Isso, eu não estava encontrando. Obrigado. O inline error e o error handling function é aquilo que a gente já viu ontem a nível de aplicação também. A gente poderia ter uma função exclusiva para a página. Help text, a nível de página, isso aqui é bastante carente de utilidade, porque a gente tem que montar o texto estaticamente aqui e depois ainda criar uma região na página para que ele seja exibido. Então, a nível de página, o help não costumo utilizar. Somente a nível de região, depois a nível de botão, a nível de field, a nível de coluna, daí fica lá o pontinho de interrogação do lado, e aí sim ele é facilmente exibido. Build option, condição de existência do objeto, digamos. Imaginem a seguinte situação. Até o Apex 24.1, se dois de nós estivessem trabalhando numa mesma aplicação e um de nós finalizasse a sua parte e essa aplicação fosse ser, falando em novidades, tá? Não em manutenção, e essa aplicação fosse ser levada para a produção, aí ou a gente faria todo um malabarismo de deploy, de remove as páginas que ainda não estão prontas, ou você cria uma build option lá e aquelas páginas que não estão prontas, elas simplesmente estão lá, mas é como se não estivessem. Então, build option tem essa utilidade. No Apex 24.2, perdeu bastante a utilidade, porque chegou a funcionalidade da cópia de trabalho. Então, a partir da atual release do Apex, em que a gente está fazendo esse treinamento, se dois de nós precisarem fazer manutenção na mesma aplicação, cada um de nós vai ganhar uma cópia de trabalho, a aplicação principal fica lá no ambiente intocada, e quando cada um de nós finalizar a sua parte, manda sincronizar, e daí a aplicação principal estará pronta para deploy diversas vezes à medida que cada um dos envolvidos concluir a sua parte. Óbvio que não estamos aí prevendo dependência do trabalho de um para com o trabalho do outro. Isso aí daí é questão de encaixe entre desenvolvedores. Mas, digamos que 4 de nós estejam fazendo manutenção. Isso também é extensível à manutenção. Eu terminei, eu vou sincronizar a minha cópia com a aplicação principal e a minha alteração está pronta para deploy. Ela pode ir para a produção. Daqui a pouco o Henrique finaliza, ele faz a mesma coisa, a aplicação pode ir para a produção novamente. Depois o Oscar finaliza, repete-se o processo. E, por último, o último envolvido finaliza e repete-se o processo. Então, elimina-se uma necessidade muito grande de controle quando a opção for por um grupo menor de aplicações, nessa questão de administrar o que está pronto para ser levado para a produção e o que não está. Dúvidas até aqui?
Na questão do help, assim, você falou que pode ter o help lá no Bari, não é isso? E que é uma coisa mais simples, que você não tem que reservar uma área. Você poderia ter uma função de banco para fazer uma chamada desse help dinâmico? É o que eu faria. Eu faria uma função de banco determinando que, para a página 4 da aplicação 279, este é o texto do help. Aí eu criaria uma nova página, eu colocaria um acesso de menu para essa nova página aqui no alto, junto com o menu das funcionalidades do usuário e não do produto, em que o usuário clicaria aqui, enviando para a nova página a informação de que ele está na página 1 da aplicação 279. Tudo isso são variáveis de ambiente prontas, que a gente não precisa se preocupar em criar e alimentar. E essa página help seria aberta, exibindo o help cadastrado para essa página. Então, sempre que eu preciso montar help de página, eu procedo dessa maneira. É muito mais prático do que vir aqui, ter um help estático aqui, ainda ter que botar uma região na página, ter que condicionar essa região. Então, dá mais trabalho fazer, nesse exemplo, dá mais trabalho fazer pelo wizard aqui do que fazer dinamicamente, como você sugeriu. Respondido? Sim, valeu. Vamos ao nosso intervalo? 20h50, continuamos.